é evoluir, né? Como eu falei, você tem que, né, avançar, né? Algo, um objeto, ele vai ter novas características, como nessa imagem desse celular, né? A gente vem aí do histórico dos famosos celulares analógicos, né? Aqueles lá que tinham... quem lembra do... Como é que era o nome, cara? Eu tinha um celular lá atrás que era... Não era StarTAC, não. Como é que é o nome? Eu não lembro. Manda aí se você lembra aquele celular que você abria assim e tinha uma antena que era, pô, chique pra caramba na época. Todo mundo tinha, né? Acho que era StarTAC, eu não lembro. Uma loucura assim. E aquilo ali era, né? Todo mundo que tinha aquilo ali tinha status na sociedade. Meu Deus, o celular maravilhoso, né? Hoje em dia, se você for olhar, aquilo é lixo, né? Ninguém quer aquilo. Por quê? Porque os smartphones evoluíram, surgiram o quê? Os smartphones que são completamente digitais, tem touchscreen, tem não sei o quê, você assiste vídeo, ou seja, aqueles startups lá da época, né? Se eu estiver falando o nome certo, eu espero que seja esse. Aqueles celulares lá da época não são nada hoje, são lixo, né? Mas para pra pensar comigo. Pergunta que eu te faço é, a função do celular, ela mudou ou ela continua a mesma, né? O celular que a gente usava no passado, lá, aquele celular antigão, velhão, ele continua fazendo a mesma função, né, de ligar, aquela coisa toda, né, de fazer a função básica, essencial do celular, ou ela mudou completamente. Agora a gente se fala por telepatia. O celular agora a gente vai fechar o olho e fazer e aí a gente vai se falar. Não, não mudou, né? O celular de 1995, ele continua tendo a função dele essencial, exatamente igual à que ele executa hoje. Mas o que aconteceu? O celular, ele evoluiu, né? Houve uma evolução. Hoje você tem muito mais funcionalidades do que você tinha antigamente, né? Da mesma forma, os carros também evoluíram, né? A gente vê aí hoje em dia diversos carros, né? Eu sou fã de carro, né? Alguns de vocês já sabem, né? Então é algo que eu vejo claramente para mim, né? Por lá atrás, meu pai tinha um Fusca, né? Fusca. E, cara, você vê o Fusca ali naquele painel, né, analógico, aquela coisa toda, aquele ponteiro ali. Hoje em dia você entra, né, em carros dos anos 2000 para cá, né, são carros que você tem já painel digital, né, você vê ali os ponteiros, não tem ponteiro, é o quê? São números ali, né, evolução. Evolução aconteceu, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: a função essencial que um Fusca faz, né, e que um Tesla hoje em dia faz, por exemplo, ela mudou ou ela continua a mesma, né? Qual que é a função essencial de um carro? É levar um indivíduo do ponto A para o ponto B. Essa função essencial mudou? Não, né? Ela não mudou, ela continua funcionando da mesma forma. Um carro, ele continua levando a pessoa do lado A para o lado B, né? Independente do nível de conforto, é óbvio, né? Que você vai comparar um Fusca, né? Que você tá ali com aquele motor a combustão, aquele carburador barulhento, aquele painel, né, de ponteiro. Se você comparar um Tesla, por exemplo, né? Um carro mais moderno, que é completamente digital, não existe comparação, né? Você sabe que o conforto, ele vai, obviamente, exceder. Mas existiu o quê? Uma evolução, porém, a função essencial, ela foi mantida, né? Então, o que é evoluir? Você entendeu agora o que é evoluir, né? Evoluir não é algumas coisas que eu vou te falar agora. O que você tem que manter em mente junto comigo nesses alguns episódios que a gente vai fazer é que evolução não significa mudança completa da essência, não significa abandonar o que era outrora, significa avançar, evoluir, novas funcionalidades, novas habilidades. É isso que é evolução. E agora, o que não é evolução, né? É o quê? É deixar a sua essência de lado, né? É deixar suas características de lado, é deixar tudo aquilo, né, que aquele objeto, aquela coisa foi criada para fazer e ela passa, né, de um momento para o outro a não fazer mais, né? Então, isso não é evolução. E da mesma forma, agora eu quero fazer um link com a gente, né, com nós, profissionais de tecnologia, né? O que acontece? Nós, como profissionais de tecnologia, né, nós também somos como celulares, carros, né? Óbvio, né? Nós somos pessoas. Ah, gente, tá me chamando de carro, meu Deus, né? Que insensível. Não, fica tranquilo. É só uma analogia para você entender, né? Por quê? Porque quando eu falo de evolução, muitas pessoas entendem, né, que a evolução do profissional de tecnologia é abandonar tudo que ele foi até hoje, né? E na verdade não é. Na verdade, existem o quê? Características e coisas que vão precisar ser adicionadas nesse profissional
que não necessariamente ele já tem, mas a essência dele, a experiência dele, né, não vai ser descartada. O que ele faz não vai ser descartado. Tá? Então, o que significa isso para a gente como profissional de tecnologia? Né? Você precisa ter em mente que você, como profissional de tecnologia, e eu também, me incluo nesse grupo, né? Nós precisamos evoluir constantemente. Ah, por que, Jean? Eu preciso evoluir, né? Eu gosto de ficar na minha mesma versão, né? Igual aquelas aplicações que são criadas, né, e nunca mudam de versão. Você é sempre a versão 1.0. Manda aí hashtag não seja versão 1.0, né? Pare de ser versão 1.0. As pessoas que são versão 1.0 são aquelas pessoas que nunca evoluem, né? E por que você deve considerar evoluir, né? Por que você deve considerar não ser sempre a sua versão 1.0? Porque, simples, o mercado de tecnologia, ele não nasceu, né, para ser versão 1.0. O mercado de tecnologia avança, evolui o tempo todo, né? Então você imagina como versão 1.0 para sempre e o mercado de tecnologia já está lá na versão 10.0, vai acontecer o quê? Uma incompatibilidade, né? E você não vai, né, naturalmente ter as características que o mercado vai precisar que você tenha, né? E aí o que vai acontecer? Você vai acabar sendo o quê? Engolido pelo mercado. Você vai acabar sendo, né, o mercado ele vai te engolir, ele vai passar por você e você vai ficar para trás, né? Então você precisa entender isso claramente, isso é sério, gente. Eu vejo muitas pessoas, né, infelizmente, que elas só acordam, né, elas só veem que precisam evoluir como profissionais de tecnologia quando o pior acontece, né? Eu sempre cito alguns exemplos, como por exemplo a rota do fracasso, né? Quando a pessoa entra nessa rota, né? Se você quer saber o que é a rota do fracasso, continua assistindo, né, as nossas lives que você vai entender. Eu vou falar com mais detalhes, eventualmente, do que é isso, né? Mas as pessoas entram no quê? Numa rota que leva, e o destino final dela normalmente é estar fora do mercado. Por quê? Porque ela perde a atratividade, as empresas elas não são boazinhas, né? Nós somos apenas números para as empresas. Como profissionais de tecnologia, somos apenas números, né? Existe um romantismo muito grande, né, do RH com a questão toda de talentos humanos. Falam, não, todos são talentos, né? Todos são humanos. Mas eu te falo o seguinte, se você não entregar, você como talento humano se torna rapidamente um lixo humano, tá? Isso é duro, mas é verdade. Se você não entrega o que o mercado quer, você deixa de ser um talento humano, você deixa de ser um recurso humano e se torna um lixo, um peso humano, né? Por quê? Isso é muito pesado, né? Mas é verdade, gente. Essas lives eu tô aqui para entregar o que eu acho que é verdade, que vai fazer você, né, evoluir como profissional. Se fosse ao contrário, você poderia entrar nas lives motivacionais do RH da sua empresa e eles vão te falar, né, não, você é muito importante pra gente, né, que a gente quer, né, quase te dar um abracinho aqui. É óbvio, você é importante a partir do momento que você entrega e que você tem as habilidades que o mercado pede, tá? A partir do momento que você não tem, você deixa de ser importante e você passa a ser um peso, né? E você não quer ser um peso, você quer ser o quê? Você quer evoluir. Por quê? Porque quem, né, tem o mindset de evolução, é por isso que a gente está nessa série A Evolução, né, tem grandes chances de quê? Né? De obter as melhores oportunidades e de avançar. Né? Eu já mencionei alguns desses pontos aqui que você vai ver, mas vale a pena mencionar, né? O quê? Quando você evolui, você tem a oportunidade, você tem as habilidades que o mercado quer, você tem oportunidade de quê? De trabalhar remotamente, né? Igual tem diversos alunos que trabalham hoje remotamente, que de fato conquistaram, né, um conhecimento técnico que proporciona que eles escolham onde eles querem trabalhar, né? Que eles consigam falar assim, ah, não, essa vaga aqui eu não quero, eu quero essa, eu vou para essa, né? Que eles consigam o quê? Trabalhar remotamente em casa. Esses dias mesmo, né? Uma pessoa da minha equipe estava no litoral da Bahia, trabalhando de casa, né? De casa não, né? Do hotel. Ele estava na praia, literalmente na praia, com a VPN, com o laptop ligado, comendo peixe assado e trabalhando remotamente, né? Por quê? Isso é um dos benefícios que o conhecimento, que o mercado pede, nesse caso, nesse contexto a gente está falando da computação na nuvem, proporciona para você, né? E para sua carreira. Então é importante que você tenha isso em mente. E não somente isso, né? Quando você tem um conhecimento, preste atenção nisso agora, quando você tem um conhecimento escasso
e, de fato, em alta demanda no mercado, você tem um poder nas suas mãos que você não tem ideia, que é o poder da negociação e de, consequentemente, ter os melhores salários, maiores salários, né? Por quê? Porque as empresas estão enlouquecidas correndo atrás de profissionais de tecnologia que dominam a computação na nuvem, eles não acham, e quando eles acham, né, alguém que está aberto a participar do processo, iniciar uma conversa, o que os tech recruiters querem fazer? Eles querem, né, oferecer o melhor deal, a melhor oferta, a melhor carta oferta para pegar aquela pessoa para a empresa, né? E com isso, o profissional de tecnologia é beneficiado. Por quê? Porque ele tem um grande poder de negociação nas mãos dele, né? Então não é incomum você ver, né, pessoas multiplicando salários, né? Eu tenho um aluno mesmo, né, o próprio Paulo, né? O Paulo, ele multiplicou o seu salário em 3 vezes. Imagina, se multiplicar o salário em 3 vezes. Eu tenho outro aluno que eu falei com ele semana passada, ele dobrou o salário, né? Por quê? Porque eles entenderam que, cara, eu preciso ir para cima, ter o conhecimento que o mercado pede, não ficar dando desculpinha, mimimizinho, blá blá blázinho, né? E eu vou para cima e eu vou conseguir. E eles conseguiram, né? E você também pode conseguir. Só que você tem que se libertar de todo o mindset ruim que você tem, né? Que não te avança para nenhum lugar, e você, de fato, fazer o que tem que ser feito para avançar, né? E, consequentemente, você consegue ter um conhecimento que vai abrir oportunidades para você no exterior, né? No meu caso, não gosto nem de usar o meu caso, que as pessoas acham, ah, Jean, você só conseguiu porque é você, né? Não, gente, existem diversos exemplos, né, de pessoas que conseguem, né, vagas fora, oportunidades fora, né? Por quê? Porque isso não está ligado a nenhuma pessoa, não está ligado a pessoa A, B ou C. Está ligado à sua competência técnica de ter uma habilidade que o mercado quer em outro país, né, de você se comunicar naquela língua local e você seguir um plano para você chegar aonde você quer chegar. Não tem mistério, tá? Só que muita gente colocam bloqueios em si mesmos, né? E isso não é bom. Por quê? Porque isso te impede de avançar. Então, por que você precisa considerar evoluir, né? Evolução não é questão de opção, tá certo? Evolução não é questão de opção, é questão de sobrevivência, tá certo? É diferente, né? Quando você precisa evoluir para simplesmente, não, né? Eu preciso adicionar mais um skillzinho aqui no meu portfólio, e quando você tem que evoluir para sobreviver no mercado, né? E é isso que você precisa entender, tá certo?